Hoje está baseada no livro do Apocalipse. Eu já vi e sei de muitas pessoas que nem leem esse livro na Bíblia porque tem medo, né? Tem medo. A palavra Apocalipse hoje, ela virou sinônimo de tragédia, de coisa ruim. Então, quando acontece uma tragédia, as pessoas falam: ah, é um apocalipse, é uma tragédia de dimensões apocalípticas. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, têm uma noção errada do significado desse livro, que é o último livro da Bíblia, que tem uma mensagem gloriosa, maravilhosa, cheia de esperança, cheia de fé. E o objetivo desse livro não é infundir medo, pavor, susto nas pessoas, muito pelo contrário. Esse livro foi escrito num contexto onde a igreja cristã estava sendo perseguida, os cristãos estavam, alguns deles, sendo presos, mortos. É o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, escrito por volta do ano 90 até o ano 95, e os apóstolos Pedro e Paulo tinham sido mortos no ano 50, 55, então 30, 40 anos depois, esses apóstolos principais já tinham morrido, todos os apóstolos já tinham morrido, e o último apóstolo vivo era o apóstolo João, já idoso, bem ancião, e por causa da pregação do evangelho, João está na ilha de Patmos, exilado. E nesse instante quem governa o Império Romano é Domiciano. Na época de Paulo e Pedro era Nero, a primeira besta. Depois de 30 anos depois, agora Domiciano é o novo imperador romano, e ele está perseguindo a igreja com fúria, né? Ele está devastando os cristãos, matando cristãos, e nesse contexto de perseguição, de sofrimento, de morte, o apóstolo João está lá na ilha de Patmos, isolado, sozinho, idoso. Nesse momento os cristãos estão pensando: será que a igreja vai acabar? Os cristãos estão pensando: será que o imperador romano vai conseguir acabar com a fé cristã? E João está sozinho lá na ilha, isolado, quando ele recebe essa revelação. A palavra Apocalipse no grego quer dizer revelação, tirar o véu daquilo que é invisível, espiritual. Esse véu é tirado e João agora vai enxergar. Então, no capítulo 1, Jesus se apresenta para ele, Jesus se revela para ele, e no capítulo 2 e 3, Jesus envia cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E a partir do capítulo 4 e 5 começa as revelações do Senhor. Então é a partir do capítulo 4 que o desenrolar do livro começa a acontecer. E eu quero hoje, nessa manhã, nesse contexto em que nós estamos vivendo algo inédito, né? A igreja cristã está impedida de se reunir, de congregar, de se encontrar, os templos estão fechados, e a pandemia do vírus, né, do coronavírus, aí tem assolado o mundo inteiro, gerando pânico, ansiedade, medo, pavor, dúvidas, angústias, inquietações, questionamentos, perturbações. Quando isso vai acabar? Todos os dias na televisão, pela internet, a gente acessa para ouvir o número de mortos, quantos morreram. Durante esse primeiro século, essas eram as notícias ruins, terríveis: instabilidade, medo, pavor, pânico, dúvida, inquietação. Foi nesse contexto que o Senhor Deus trouxe a revelação para João, e o Senhor mandou ele escrever para os cristãos nesse contexto, nessa situação. E preste atenção no início do capítulo 4 do Apocalipse. Eu vou ler para você aqui. O apóstolo João diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Primeira verdade do Apocalipse para você, para mim, para hoje, para nós. Primeira verdade:
há uma porta aberta no céu. João olhou e viu uma porta aberta no céu. Aqui na terra parece que as portas estavam fechadas para a igreja, e estavam. O poder imperial, o poder bélico do Império Romano estava contra a igreja. Por isso as igrejas estavam sendo perseguidas, fechadas, os líderes da igreja encarcerados, presos, mortos. As notícias eram ruins, difíceis, terríveis. Então os cristãos olhavam ao seu redor, olhavam aqui para esse mundo e diziam: as portas estão fechadas. Agora o Senhor vem e fala com João e diz: olha para cima. E ele olha e vê uma porta aberta no céu. A porta significa a oportunidade, a porta da graça. No capítulo 3, o Senhor Jesus diz que ele batia na porta e a porta estava fechada para Jesus. Lá no capítulo 3, versículo 8, Jesus diz que abriu uma porta que ninguém fecha. Essa é a porta do céu, essa é a porta da graça, essa é a porta da oportunidade, essa é a porta do coração de Jesus que está aberto para os seres humanos. Essa é a porta da dimensão celestial, dizendo para nós: olha, há uma porta aberta no céu. O Senhor Jesus abriu a oportunidade da salvação, da misericórdia, da graça, da bondade. A porta do céu está aberta para você. A porta do céu foi escancarada por Jesus Cristo naquela cruz. Olha, João, ainda que aqui na terra tudo esteja fechado, nós estamos vendo o comércio fechado, as portas fechadas, a economia fechada, estagnada, diante de uma possível recessão, mas lá no céu, a porta está aberta para você e para mim. O Senhor está com o coração, com os ouvidos abertos para você. E infelizmente muitos de nós só se voltam para Ele quando as portas se fecham aqui na terra. O Senhor abriu a porta para você. Quem sabe você está confinado na sua casa e não pode sair, não deve sair, seguindo as recomendações das autoridades. Quem sabe você está fechado na sua casa e não tem o que fazer, não tem como sair, como trabalhar, as coisas estão difíceis. Eu quero falar para você que há uma porta aberta para você aí na sua casa. O céu está aberto para você. Abra a dimensão celestial na sua família, no seu coração, na sua mente, na sua alma. Dirija-se a Deus, dobre os seus joelhos ao Senhor Jesus. Talvez você esteja dizendo: na minha casa aqui está tendo muita briga, muito conflito, está faltando paz, está faltando alegria, está faltando esperança. A porta está aberta, você só precisa enxergar. Essa porta, os recursos e os tesouros celestiais estão disponíveis a você, estão disponíveis para você, toda a graça, toda a misericórdia, toda a paz, toda a harmonia, todo o amor. A porta do céu está aberta. Veja, abra os seus olhos, discirna, enxergue a porta aberta do céu, da paz, da alegria, da salvação, da oportunidade para você. O texto continua. Apocalipse 4, versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe do sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. João subiu em espírito e ele olhou, e a primeira coisa que ele viu no céu foi um trono. No Novo Testamento há 67 vezes a palavra trono. Dessas 67 vezes,
47 estão no livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro do trono. E ele diz, olha, no trono há alguém sentado. A primeira visão, primeira coisa que João vê é um trono. Essa é a segunda verdade do Apocalipse. O trono está ocupado. A manjedoura que Jesus nasceu está vazia. A cruz que Jesus morreu está vazia. O túmulo que Jesus foi sepultado está vazio. Mas o trono do universo, a sala de comando do universo, o trono está ocupado. E ele olhou lá no trono, e no trono não estava o imperador romano, não estavam as autoridades e potentados humanos. Lá estava o Senhor, Deus soberano, sentado no trono. O trono está ocupado. O João estava olhando aqui da terra, o apóstolo João, e falou assim, parece que essa terra está desgovernada. Parece que o mal está prevalecendo, parece que o iníquo imperador romano Domiciano, a besta que sobe da terra, parece que ele está mandando, ele está comandando, ele está destruindo, parece que o mal, a maldade está vencendo aqui na terra. E o João está com esse coração angustiado, desesperado, como muita gente hoje está olhando assim, o que vai acontecer nesse mundo? Onde vai dar essa pandemia? O que vai acontecer com as autoridades confusas? Será que a gente depende do presidente da República, do governador, do ministro da Saúde? Será que a nossa vida depende deles? Eles são importantes, eles foram instituídos por Deus, eles servem para governar a terra, mas saiba disso. A história do mundo e do universo não está na mão dos homens, não está na mão dos imperadores, governantes. O trono do universo tem alguém sentado nele, e esse alguém é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o governador do universo, é aquele que tem tudo sob controle. Então esse vírus, essa pandemia, não pegou Deus de surpresa. Não imagine que o Senhor Deus lá tomou um susto no meio de tudo isso. Não pense que a nossa vida está à deriva, ao acaso, ao destino. Não pense que esse vírus existe aí de forma autônoma. Não, não. O Senhor reina soberano sobre o céu, a terra, o mar. O trono do universo está ocupado. Quando o profeta Isaías, vivendo numa grande crise política de instabilidade, quando o rei Uzias estava morto e havia ali todo um alvoroço social, econômico, Isaías teve uma visão e ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Não pense você que Deus está lá do céu, coçando a cabeça, preocupado, angustiado, o que vai acontecer, o que será da economia. Não, 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 não. O Senhor Deus é soberano, Ele tem o domínio e o controle da história, do universo. É Ele que dirige pela sua vontade diretiva e pela sua vontade permissiva. Ele permite a maldade do ser humano, a impiedade do ser humano, mas ele tem a vontade soberana, de alguma forma misteriosa, através da vontade permissiva. Deus age para realizar a sua vontade soberana. Então, saiba disso, o trono está ocupado e é o Senhor que governa. Terceira verdade está no capítulo 5 do Apocalipse. João diz que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João agora vê um livro na mão do Senhor. Esse livro é o livro da história humana. É o livro de toda a história da humanidade, a história sua e minha. E o João ouve uma pergunta: quem é que pode abrir, revelar, dar sentido, dar significado, dar propósito para a história humana? Porque parece que a nossa história é carregada de acasos, de coisas ruins, de guerras, de pestes, de fome, de violência. Parece que a história humana não tem significado, não tem sentido, não tem propósito. E aí o Senhor, quem é que pode dirigir a história? Quem é que pode pôr um sentido na história? Quem é que pode dar um objetivo para a história do mundo, para a história da humanidade, para a minha história? Esse é o livro. E diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro, ninguém foi achado digno de governar e dirigir a história humana, ninguém. Então diz que procurou na terra, procurou algum governante, algum tirano, algum mestre, algum déspota, algum líder religioso, algum profeta. Ele olhou e diz que ninguém que viveu nesse planeta Terra é digno, tem o caráter, tem o poder, tem a autoridade moral, tem a autoridade espiritual, tem a dignidade ontológica, ética, tem o caráter, tem a sabedoria, tem o poder, tem a piedade, tem a retidão, tem a justiça. Ninguém. De todos os bilhões de moradores do planeta Terra, ninguém. E o João começou a chorar, é o choro do desespero. É o choro que diz: para que nós estamos aqui? Qual será o nosso futuro? Onde é que vai dar tudo isso? Por que tem tanta desgraça, tanta tragédia, tanta morte? Será que tem um significado? Será que tem um objetivo? Será que tem um propósito tudo isso? Será que a vida humana é só isso mesmo? E o choro do João é o choro do desespero. E essa é a terceira verdade que eu quero deixar para você. O livro do Apocalipse diz para você e para mim: não se desespere. Há um que é digno de dirigir a história. Há um que foi santo, perfeito, justo. Há um que andou nessa terra e não se contaminou pelo poder, não foi atraído pelo dinheiro. Há um que andou em retidão, justiça, pureza, santidade, piedade. Há um que não pecou. Há um ser humano que viveu entre nós, de carne e osso como nós, mas ele foi justo, foi perfeito, foi santo. Ele carregou os nossos pecados. Ele foi morto como um cordeiro mudo, sem pecado, sem mácula, sem abrir a sua boca. Ele foi levado ao matadouro. Ele foi ali imolado como oferta pelos nossos pecados. O cordeiro que não teve pecado, que não merecia a morte, aquele que não teve pecado, se fez pecado, ele morreu. E Deus o ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro, ele é digno de conduzir a história humana, ele é digno de dirigir a sua vida, a minha vida, a nossa história. Ele dá sentido à história, ele dá objetivo à história, ele dá propósito para a nossa vida, ele dá significado para o mundo. Ele é digno de abrir o livro. Não chore. Não chore, porque quem dirige a sua vida não é o acaso, não é o horóscopo, não é o zodíaco, não é o que está escrito nas estrelas. Quem dirige a sua vida não são os governantes humanos, não são os imperadores, não é o mercado financeiro, não é a economia. Tem um que é digno de abrir o livro, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, ele vive, ele reina, ele governa. Não precisa ficar desesperado, porque a nossa vida está debaixo da sua mão
poderosa, gloriosa, majestosa, Ele vive. Não chore mais, não se desespere. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a corrupção, Jesus venceu a mentira, Jesus venceu a impiedade, Jesus venceu a maldade, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo com o seu sistema ímpio e iníquo. Jesus venceu, Ele ressuscitou e Ele é digno de dirigir a história do mundo. E o texto bíblico diz no Apocalipse 5, continua, que depois que o ancião falou isso, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, e aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quarta verdade do Apocalipse: adore ao Senhor, adore a Deus, adore ao Senhor Jesus Cristo. João foi preso porque o imperador queria ser adorado. Nesse mundo as pessoas seguem ídolos, os ídolos escravizam, os ídolos cegam as pessoas aos ídolos exteriores, aos ídolos de pedra, de barro, de gesso, aos ídolos humanos, àqueles que idolatram homens, ideologias políticas, sistemas, a gente que idolatra religiões, denominações, pastores, padres, bispos, apóstolos. Há pessoas que idolatram a sua carreira profissional, o seu trabalho, o seu dinheiro. Há pessoas que idolatram os seus filhos, o seu cônjuge. As pessoas estão seguindo ídolos e os ídolos escravizam. E nessa crise, nessa pandemia, quando você começa a perder a sua segurança financeira, você começa a ficar desesperado, angustiado, porque é o seu ídolo. O ídolo escraviza as pessoas, o ídolo oprime, o ídolo seca, o ídolo faz mal. Quanto mais você adora um ídolo, mais cegado e obcecado você vai ficar. Há pessoas que quando perdem dinheiro, perdem o emprego, perdem o sentido da vida, porque aquilo se tornou um ídolo. Nessa crise que nós estamos passando, Jesus está permitindo para que a gente deixe de adorar ídolos, para que a gente abandone a idolatria e aprenda a adorar o único que é digno. O único que nos liberta, o único que nos salva, o único que nos cura é a adoração a Jesus Cristo, é a adoração que liberta, que salva, que purifica. O livro do Apocalipse é um livro cheio de cânticos, cheio de louvor, cheio de adoração, porque nós somos criados para adorar, e nós somos chamados para adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor Jesus. No meio dessa crise, deixe o Senhor te libertar dos ídolos, deixe o Senhor destruir aqueles ídolos que te escravizam, que te oprimem, e que agora você está angustiado, que você está perdendo esses ídolos. Volte-se para o único que é digno da adoração, do louvor, da honra, da glória, ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor está permitindo tudo isso para a gente descobrir que nós somos criados para adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Ele quer te libertar da idolatria e Ele quer te levar à adoração verdadeira, que é Jesus. Nos tempos de crise, o Apocalipse nos diz: tem uma porta aberta no céu, tem um trono ocupado, não se desespere, Jesus venceu, e agora
aprenda a adorar o verdadeiro Deus, encha a sua casa de louvor, vença a preocupação, vença o medo de não ter dinheiro, de perder o emprego, vença a angústia, vença o desânimo, vença o tédio, adorando a Jesus Cristo. Jesus criou você para adorá-lo e você só vai encontrar propósito, prazer real, satisfação plena na adoração a Jesus Cristo. Encha a sua casa de cânticos, de louvores. Quem é convertido, quem é crente, canta, adora, louva a Deus, como os anciãos, como os anjos, como os seres viventes, como as criaturas que existem, todos foram criados para o louvor de Deus. Louve e adore ao Senhor Jesus. Eu vou terminar contando uma história que eu já contei várias vezes. E eu gosto muito dessa história. A criança estava lendo, o menino estava lendo o livro de contos de fadas. E ali a sua mãe vê a luz acesa e fala: menino, apaga a luz, filho, apaga a luz e vai dormir que já está tarde. E o menino estava lendo a história que o dragão aprisionou a princesa e o príncipe vem para libertá-lo, e o menino está lendo e a mãe está vindo para apagar a luz, para fechar o quarto, e ela está vindo e o menino angustiado vai lá e olha a última página, e na última página ele vê que o dragão foi morto, que o príncipe libertou a princesa e que eles estão se casando. O menino lê aquilo e dorme tranquilo. No outro dia, ele vai ler a história onde ele parou. E ele está lendo a história, está vendo o príncipe angustiado, a princesa preocupada. E ele está lendo a história e ele está falando para o príncipe: calma, príncipe, calma, princesa. Calma, princesa, o príncipe vai chegar, ele vai te salvar, ele vai te libertar. Eu já vi no final. Deixa eu falar para você, a última página da história já está escrita, é o livro do Apocalipse. Esse é o final da história, esse é o final do mundo. E aqui no final da história, Jesus Cristo já venceu, ele triunfou. E a noiva, que sou eu, que é a igreja, que é o povo de Deus, está casando com Jesus para dizer para você e para mim: fique calmo, não se desespere, nós já vimos o final, João já viu o final, Jesus venceu, Jesus triunfou. O final não é a morte, o final é a ressurreição, é a vitória, é a paz, é a glória celestial. Fique calmo, tranquilize o seu coração. Jesus venceu. Nosso Deus e nosso Pai, que essa mensagem traga paz, traga fé, traga esperança, traga ânimo, traga alento aos teus filhos e filhas nessa manhã. Que cada um aqui possa saber e possa crer que Jesus já venceu, que ele ressuscitou, que ele triunfou, que a vitória é nossa, que nós possamos nos prostrar em adoração, em gratidão, que os nossos corações fiquem calmos, pacificados, tranquilos, confiantes, corajosos e entusiasmados, porque Jesus já venceu e ele voltará em poder e grande glória. Abençoe os teus filhos nesse dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.